Deixa eu falar para vocês sobre as etapas de criação do jogo. Eu havia prometido a vocês a gravar esse vídeo e eu não tinha feito antes, então estou colocando agora no curso e explicar alguns pontos para vocês que eu havia colocado lá no Café Virtual. Então, eu tinha colocado 8 etapas para a criação criativa até chegar na criação do protótipo. E o primeiro passo para a criação do jogo é você ter uma gênero da plataforma, ele precisa ter um objetivo a ser elaborado e desenvolvido. Feitas Os personagens, faz o cenário, tudo desse modo. Existe também o design 3D e também o low poly, que são os personagens meio quadradões, que são desenhados com softwares vetoriais, né? Existem diferentes, mas esses são os principais que nós vemos nos jogos. Então, o nosso exemplo vai ser ilustrações em 2D. E a história, eu vou desenvolver uma adaptação da Chapeuzinho Vermelho para falar sobre os seres vivos, tá? Poderia ser diferente, poderia falar sobre uma lenda indígena, mas como é alguma coisa que eu quero só demonstrar, eu não vou estar me aprofundando no desenvolvimento dessa narrativa, tá? Então os personagens serão o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, o Lenhador, a Vovó, e vai ser na plataforma PC, para o computador, mas ele também pode ser para um dispositivo em Android, pode ser para um dispositivo com iOS, pode ser para web. Então, existem diferentes plataformas. Como eu estou criando ele no PowerPoint, então definir ele como plataforma PC. Tá? Para a realização do planejamento, é, ele pode ser feito somente por uma pessoa, onde você, nesse caso, no exemplo que eu estou dando, vai ser feito somente por mim, e estarei dedicando 1 hora por dia durante 30 dias, tendo início no dia 21. Então, e em alguns projetos a gente tem a possibilidade de ter uma verba para desenvolvimento, né? Então, com essa verba, você pode adquirir programas, pode contratar pessoas para isso. E eu não tenho verba além de uma paçoca e 3 jujubas, tá? E quanto às reflexões sobre questões, ela é uma etapa fundamental para garantir que o seu projeto ele seja gerenciado de uma melhor maneira possível. Um modo que auxilia nesse seu gerenciamento seria a utilização de mapas mentais. Então, utilizar um mapa mental é uma forma de você organizar as suas atividades. Então, você pequenos objetivos. Isso garante que nada vai ficar para trás. Uma ferramenta que pode te auxiliar a estar criando os mapas mentais é o MindMeister. Então, com isso, você consegue, através do navegador, estar criando esses mapas mentais. Então, lembre-se que no planejamento também é importante
que você também estipule metas reais para o seu projeto. Então, se é o seu primeiro jogo, você tem em mente que você ainda está aprendendo a criar um jogo. Então, esperar criar um jogo com um nível de estúdio ou com grandes efeitos, grandes músicas, pode ser algo que pode estar frustrando suas expectativas. Então, lembre-se que as etapas e os processos eles podem ser mudados também ao longo do seu caminho. Você tem que ser versátil e ter ciência que é preciso fazer adaptações no seu trabalho para garantir que ele seja finalizado. Como terceiro ponto, seria a criação da narrativa. Então, eu vou colocar como protagonista a Chapeuzinho Vermelho, ter um antagonista, né, o Lobo Mau, vai ser ambientado numa floresta, né, depois na casa da vovó, e ambientado No século XIX na Europa. Se não me engano, as histórias dos irmãos Grimm se ambientam por esse período. é, é bem provável que a maior parte dos jogos que você jogou é, contem várias histórias, né? Isso acontece porque a história é um item muito importante na hora de criar um jogo. Então, um bom enredo, ele pode conquistar os jogadores fazendo com que eles passem mais tempo jogando e tenham vontade de saber qual é o final da história. Então, a criação de uma narrativa é interessante. Primeiro é preciso pensar como será a história principal. E a partir desse ponto, você desenvolve alguns aspectos auxiliares que estejam ligados diretamente ou indiretamente a essa parte principal. Então, caso você não tenha experiência escrevendo essas narrativas, saiba que é possível criar jogos apenas com alguns elementos eh, bem feitos, né? Você pode estar colocando apenas a ambientação, apenas a época, focando apenas no protagonista. E um exemplo clássico disso é o Super Mario. Então, ele conta a história bem simples, né? Um herói que salva a princesa que está presa no castelo. Então, apesar de ser simples, ela e sendo bem contada, ela obtém sucesso. Contudo, o foco principal do jogo ele acaba mudando para o gameplay, para a experiência do jogador. Independente do estilo de jogo que você deseja criar, aproveita a oportunidade para desenvolver essas suas habilidades como um contador de histórias, né? Um storyteller. E assim os seus próximos projetos eles serão cada vez mais completos e cada vez mais interessantes para o seu usuário, para o seu jogador. O próximo ponto seria o estudo de uma linguagem de programação ou software de desenvolvimento. Então, nesse caso, não tem nenhuma linguagem de programação, porque o seu desenvolvimento é no PowerPoint, por mais que seja possível a criação de macros, mas eu não vou focar nisso, e o software é o PowerPoint. Então, após passar pelas etapas anteriores, a gente tem que definir essa tecnologia e a linguagem que será usada no projeto. Isso é importante para saber a dimensão do seu jogo, se ele vai ser 2D ou 3D. E isso é crucial para definir onde ele vai ser jogado, se vai ser no computador, se vai ser num videogame, se vai ser num celular, ou até mesmo no tabuleiro. Então, definir essa plataforma afeta como o modo ele é distribuído, o modo como ele chega ao seu jogador e a mecânica do jogo. Então, o domínio de uma linguagem de programação ele facilita nesse processo, permitindo que o criador do jogo, o desenvolvedor, ele tenha mais autonomia e possa estar mais criativo com essas ideias, né? Contudo, vale ressaltar que até mesmo pessoas com pouco ou sem nenhum conhecimento de programação, eles podem criar jogos. É, nosso exemplo mesmo, o nosso curso, que nós não estamos ensinando programação para estar criando um jogo. Apenas um software de apresentações gráficas. E também o uso de não usar tecnologias digitais em jogos de tabuleiro ainda fazem bastante sucesso, tá? O quinto ponto é o estudo do design de games. Então,
por mais que ter ideias únicas e criativas seja algo bom, é preciso testá-las e desenvolvê-las, para que você garanta que as suas mecânicas elas sejam divertidas. Então, estude o game design, né? Isso é uma coisa fundamental. Então, durante o processo de criação do seu jogo, eu recomendo que você jogue outros jogos diferentes e que estejam aberto e que você esteja aberto a novas oportunidades. Então, uma outra dica também é que você leia livros relacionados ao assunto. Então, uma leitura que muitos profissionais recomendam é A Arte do Game Design da Jess Stell. Eu utilizei até esse livro na minha dissertação de mestrado, no referencial teórico. Então, um outro livro que eu posso estar recomendando para vocês é esse daqui. Deixa eu ver aqui. Para estar criando novos jogos, né? Ah, e quando eu falo sobre jogar jogos diferentes, eu queria mostrar também para vocês ah, alguns jogos que eu tenho aqui. Eu ainda não utilizo, não joguei. essa, ah, como é a narrativa, como é o desenvolvimento do jogo, e assim você vai eh, acrescentando ao seu conhecimento esses tipos de jogos, tá? E isso pode estar despertando insights, pode estar criando ideias para o seu próprio jogo, tá? Então, o próximo ponto seria a definição da criação gráfica. Você pode estar desenvolvendo tudo sozinho ou então contratando um designer, tá? Essa é uma etapa também importante na hora de criar o jogo, né? Afinal, a parte visual do projeto ela é bastante fundamental para atrair a atenção do público. Então, por isso que nós focamos a primeira parte do curso no design gráfico. Então, os princípios de design, tipologia e a psicologia das cores é algo que vai auxiliá-lo na criação do seu jogo, tá? É importante que ah, os gráficos eles estejam alinhados ao seu jogo. Os elementos visuais eles sejam eh, bem próximos ao que a sua ideia de jogo, a sua visão de jogo. Então você pode utilizar softwares como, por exemplo, o Canva, o Photoshop para gráfico 2D, ou então o Blender para 3D, e fazer isso tudo por conta própria. Existem diversos vídeos, diversos tutoriais que ensinam a estar trabalhando com esse tipo de ferramenta. Tudo depende do nosso tempo, da nossa disponibilidade para estar aprendendo isso, tá? E quando existe também a possibilidade, quando você tem verba, de estar contratando um profissional só para fazer esse tipo de coisa. Você vai criando, vai conversando com esse profissional até chegar ao que você queira. E você também pode utilizar bancos de imagens gratuitos, como o Freepik. Eu vou estar utilizando essas imagens de um banco para
exemplificar a criação do jogo para vocês no próximo vídeo, tá? Então, bancos de imagens gratuitos também é uma possibilidade. O som, ele também faz parte do jogo. Muitas das vezes parece ser um detalhe que é o elemento que vai ditar o ritmo do seu jogo. Então, caso seu projeto seja autônomo, você pode considerar estudar o assunto e aprender a desenvolver os elementos sonoros. Caso você tenha conhecimento musical ou então alguma noção para que você consiga estar utilizando até mesmo bancos de sons gratuitos na internet, tá? Mas só tome cuidado para que isso não ocupe demais o seu tempo, comprometendo as outras atividades principais do jogo. No jogo que eu vou estar desenvolvendo com vocês aqui, mostrando como funciona, eu não estou trabalhando música, mas é alguma coisa interessante, que a cada clique, a cada passagem, é, toque algum som, alguma música que isso atrai a atenção do seu jogador. Então, o próximo ponto também seria a criação de um protótipo e realização de um teste. Então, é possível que você disponibilize uma versão para que outros jogadores possam jogar e oferecer feedbacks sobre o seu conteúdo. Então, isso é importante para encontrar possíveis erros e para garantir que o seu game está funcionando da melhor maneira possível. Então, achar erros e corrigi-los para garantir que o seu produto final ofereça uma experiência possível aos melhores jogadores é algo que deve ser contemplado. Então, não ignore essa etapa. Ela pode evitar que se o jogo tem alguns bugs e alguns podem ter ser fatais, de modo que o seu jogador ele não tem interesse em tá utilizando o seu jogo, tá? E para finalizar aqui, eu vou falar sobre organograma. Então, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre Chapeuzinho Vermelho e seres vivos. É uma matéria que as crianças do ensino fundamental aprendem na escola sobre isso, e o jogo seria uma maneira agradável de estar fazendo com que eles tenham interesse nesse assunto. Então, como devemos fazer? Vamos começar pelo início do jogo, né? Então, a partir daí, eu vou estar colocando o primeiro trecho da história do Chapeuzinho Vermelho e logo em seguida eu vou para uma primeira pergunta. Então, com essa pergunta, ele vai ter possibilidade de acertar ou errar. Caso ele erre, ele vai retornar para a pergunta 1 e assim ele vai poder responder novamente. E com a resposta certa, ele vai ser direcionado a uma etapa sobre ensino de ciências. Logo após essa etapa, ele vai seguir para um segundo trecho da história e então vai para uma pergunta 2. Acho que aqui vai faltar espaço, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma conexão aqui e com essa conexão eu vou colocar um outro ponto aqui. Acho que está muito no cantinho, eu vou chegar para o canto, para o meio, um pouquinho para o meio, e assim eu dou seguimento aqui à segunda pergunta. Então, a mesma coisa, ele respondendo de forma errada, ele retorna a pergunta, respondendo de uma forma correta, ele vai para a conclusão da história até chegar ao fim. Não parece difícil, parece complicado, então eu vou mostrar para vocês então no próximo vídeo como fazer isso de modo prático, tá ok? Então até mais.